Dessa vez sobre minhas leituras de março, que foram 3, né, diferente de janeiro, que eu li muito. Março acabou que eu li bem pouquinho, mas assim, tô bem feliz com a quantidade de livros que eu li. E comecei um quarto, vou comentar sobre esse também. E dessa vez eu li menos porque comecei uma segunda faculdade, trabalho, essas coisas, então não vou ficar mal por causa dessas coisas, né? Tem muita gente que, principalmente quem trabalha com as redes sociais, né, falando sobre livros, a gente acaba se sentindo meio culpado. Ah, esse mês eu não li tanto quanto os outros, eu vi tal pessoa que leu 20 livros no mês, sabe? Mas o que importa é que você fez leituras boas, sabe? Que foram incríveis. E as 3 leituras que eu fiz foram maravilhosas. E a 4ª que eu comecei, eu estou amando e não vejo a hora de terminar também, porque está muito bom. Mas cheio de enrolação, vamos lá mostrar os 4 livros. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês é O Pior Dia de Todos, da Danielle Kopski. E é um livro que me pegou muito quando eu li, mas me pegou muito mais depois, por um motivo específico. Aqui vai contar a história de uma mistura de ficção, né, sobre o massacre de Realengo, que ocorreu no dia 7 de abril, né, de 2011, que 12 alunos foram assassinados. E o que a gente fica pensando é o que leva, né? Eu acho que é a dúvida que surge. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a fazer isso numa escola? Eu acho que me pegou muito mais depois de ler o livro, porque faz uma semana, eu acho, de agora que eu tô gravando esse vídeo, aconteceu uma outra tragédia, que foi um aluno de 13 anos matando uma professora. E eu, como futura professora, é uma questão que surge muito na minha cabeça, né? Tentar entender o porquê isso aconteceu, o que levou a isso, o que pode ser mudado, sabe, no nosso sistema, não sei. Dúvidas que ficam rodando assim a nossa mente. E que foi me trazendo muito mais depois que aconteceu essa segunda tragédia, e lendo o livro também me trouxe bastante isso. E aqui vamos contar a história da Malu, vai ser a nossa protagonista, e a gente vai conhecer a história da Malu desde pequenininha. Então a Malu, ela é uma menina que não foi criada pela mãe. A mãe foi embora quando ela era bem pequenininha, ela foi criada pela avó até a avó vir a falecer. E ela ir morar com os tios e com a prima dela, que é a melhor amiga dela. Então a gente vai acompanhar tudo sobre a Malu, desde pequenininha, desde esses momentos. Então a gente vai ver, ela é uma menina preta e pobre, então mulher, então a gente vai ver como que é a vida dela, assim. E eu consegui sentir muito a realidade desse livro. A autora, ela realmente trouxe muita realidade nesse livro, porque é isso que a gente vê, sabe? É isso que a gente vê, pessoas sendo criadas por familiares, porque os pais não tiveram condições, a mãe não teve condições, ou a mãe não quis criar, então a criança é criada pelos avós, pelos tios. Eu sei disso, eu já vi isso muito. Então, como a autora deixou isso realista, assim, pra mim, é algo muito impressionante. E aí vamos acompanhar a início da adolescência dela, né? Vamos acompanhar tudo até o dia que acontece o massacre e depois do que o massacre acontece. Então, assim, ela detalhou o dia do massacre, ela mostra como foi depois disso, né? Como foi o dia seguinte, como foi o mês seguinte, como foi os anos seguintes. Porque é uma coisa que nunca vai apagar da mente da pessoa, sabe? É algo que vai fazer parte da pessoa pro resto da vida. Então, o que eu posso dizer é que esse livro toca de muitas formas, ele se tornou um favorito. E faz a gente pensar muito, sabe? Sobre a realidade do brasileiro em vários aspectos. Então, é isso, eu não vou falar muito mais pra não dar spoiler, enfim, não é um vídeo de resenha, mas eu só posso dizer que eu gostei muito, me tocou muito, e enfim. O segundo livro que eu li, e na verdade eu escutei o audiobook e li um pouco, mas mais escutei o audiobook, foi Sombriossos, da Libardu, que foi uma releitura na verdade, né? É porque a segunda temporada ia lançar e eu queria... Ai, nossa, achei
um pôster que veio no box sobre Oscar. Ai, gente, coisa mais linda. Nossa Congeladora do Sol. E acabou que eu queria ler o primeiro e o segundo por causa da segunda temporada, e eu acabei só lendo o primeiro. Eu ia começar a ler o segundo e falei, não, vamos ficar só na série mesmo. E eu adorei a releitura. O primeiro livro foi o meu favorito quando eu li a primeira vez. Continua sendo meu favorito, né? Eu não li os outros dois, então vai continuar sendo meu favorito. Da trilogia Grisha, né? Claro, porque se for falar do universo Grisha por inteiro, assim, claro, Six of Crows é tudo pra mim. Eu gostei muito da série, gente. Eu reassisti a primeira temporada, assisti a segunda temporada e impecável. Eu gostei muito, 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 muito. Eu gosto como eles desenvolvem os personagens. Gostei muito. E aí, vamos pro terceiro livro. Esse foi o terceiro que foi terminado esse mês, né? Que é Amor por Tabela, da Fernanda Martins. É o terceiro livro de uma série, escrito cada um por uma autora, de garotas em quadro. Então aqui a gente vai fugir os caras do futebol, os caras do basquete, os caras do hockey, e vamos ter jogadoras de basquete que moram juntas, tem a fraternidade delas, então, e a gente vai acompanhar o clichê de cada uma, né? Então, gente, isso é tudo pra mim. Então tem o primeiro, que foi o Último Lance, que eu amei, é um Friends to Lovers, né? Uns amigos que vão se apaixonar. O segundo foi Eles Se Odiavam, mas começaram a se gostar, se apaixonaram. Também gostei muito. E esse daqui é o meu favorito até o momento, porque a nossa personagem principal ama ler. O nosso personagem principal vai acabar se envolvendo, vai acabar se matriculando numa aula de literatura clássica. E aí vai falar, por que eu fiz isso? Ele faz arquitetura, mas sem querer ele acabou se matriculando nessa aula extra. E ele precisa de notas por um motivo específico, né, que eu não vou contar. E aí ele sempre olhou pra ela, né? Ele sempre reparou nela, e aí ele falou, ela é uma ótima aluna aqui, ela sempre tá... Ela percebi na primeira aula, né? Ela levanta a mão toda vez que o professor fala de algum livro, ela tem algum comentário, vou pedir pra ela me dar uma aula, pra ela me dar aulas particulares. E aí no início ela nega. E os personagens principais é a Alex e o Romeu. E a Alex, a Alex é uma romântica e ela é toda raio de sol, sabe? Se eu posso resumir ela em uma palavra, é raio de sol. Ela é extremamente extrovertida, engraçada e fofa e romântica. E ela tá apaixonada por um carinha que é o melhor amigo do Romeu. E de início ela nega, fala não. Mas aí ela vê uma chance de se aproximar desse crush dela. Mas quando eles se aproximam e ela começa a dar aula pra ele, pra poder ter mais contato com esse outro cara que ela tem um crush, ela começa a perceber que o Romeu não é o que ela imaginava. Porque o Romeu, ele tem uma fama horrível na faculdade. De encrenqueiro, de chato, de... Nossa, ninguém gosta dele na faculdade, vamos ser sinceros. Tirando um amigo dele, ninguém gosta dele. Ele arrumou briga com Deus e o mundo. Inclusive com o namorado de uma das melhores amigas dela. Então, assim... ela até tenta, vamos manter isso em off pra ninguém ficar sabendo dessas aulas. Mas ela começa a se encantar por ele. E aí coisas vão acontecendo, e o que eu mais gostei desse livro é que, assim, o nosso boy aqui, crinqueiro, minha bunda, que ele é o que o pessoal descreve ele, sabe? Ele é fofo, ele faz tudo por ela. Sério, ele é o boy cadelinha real, oficial, assim, sabe? Mas eu queria tanto adotar um gatinho. Ele adota. E aí ele lê os livros favoritos dela, mesmo não gostando muito de ler. Gente,
é assim, é a perfeição do clichê, sabe? Então eu me apaixonei muito, gostei muito e enfim, é isso. E agora eu quero comentar um pouquinho da minha leitura que eu não terminei, mas que eu passei da metade e que eu tô gostando muito. Bom, esse último livro, como eu disse, não foi finalizado em março. Eu ainda não finalizei ele. Pretendo finalizar hoje ou amanhã, né? Temos esse fim de semana aí pra finalizar. Mas eu fui até a metade dele. Então, pra mim tá ótimo. Eu já posso comentar um pouco sobre ele pra vocês. Ainda mais que eu tô apaixonada por esse livro. É o primeiro livro da trilogia do Ceifador, de Neil Shusterman. Espero que eu tenha falado certo. E aqui nesse universo, as pessoas não morrem mais. Doenças não existem. Não é que as doenças não existem, as doenças não afetam mais. O organismo sofreu uma mutação, a tecnologia tá muito, muito avançada. Então, assim, tudo mudou no nosso mundo. Então, mortes não ocorrem mais. Só ocorrem de uma forma. Agora, existem os ceifadores, que são os humanos, que são treinados, e aí eles são os únicos que têm o direito de matar as pessoas, e aí essas pessoas vão ser revividas. Então, assim, e o que eu gosto desse livro é que, assim, essa coisa de cor de pele, religião, etnia, nada mais disso existe. Não existe essas diferenças mais. Inclusive, é uma coisa que é uma lei para os ceifadores. Eles têm que, uma das leis é matar sem discriminação. Então, assim, eles têm lá que eles têm que matar de forma igualitária. Chega a ser engraçado falar isso. Mas, tipo assim, eles não podem matar mais asiáticos do que brancos, mais brancos do que pretos. Enfim, não pode. Não pode acontecer, tem que ser de forma igualitária, tá? É um mundo igualitário. Aqui. É engraçado porque eu tô falando de pessoas que estão matando as outras, né? Mas aqui a morte é vista de outra forma, né? Porque as pessoas não morrem mais, o mundo ficou com superlotação, né? Então não teve jeito. Teve que existir algo que desse esse equilíbrio ao mundo. Então, daí surgiram os ceifadores. Então aqui a gente vai conhecer dois personagens, dois adolescentes, que eles acabam conhecendo o mesmo ceifador por motivos tal. E aí esse ceifador vai falar: bom, eu quero vocês dois como os aprendizes. Não é normal que escolham dois aprendizes, que um ceifador escolha dois aprendizes, mas ele escolhe. Então a partir daí ele vai treinar eles dois para se tornarem um deles, né? Só pode escolher um, para que um deles vire ceifador e o outro depois vai voltar para a vida normal. Só que assim, vida normal entre aspas, né? Porque as aulas deles são o quê? Arte de matar, como fazer venenos, sobre ética e moral na hora de matar. Coisas desse tipo. Então, nunca mais a vida dessa pessoa vai ser a mesma, né? Depois dessas coisas que ela aprendeu. Mas enfim, vai poder voltar à vida normal depois disso. E os ceifadores são muito temidos aqui e também muito paparicados. Que as pessoas. Porque eles têm uma coisa, né? Os ceifadores têm um anel, é isso. E esse anel, quando alguém beija, colhe lá o DNA dessa pessoa no sistema e aí ele não pode ser ceifado ele não pode ser recolhido, coletado por um ano. Então as pessoas às vezes paparicam os ceifadores simplesmente para ganhar um ano de imunidade. Mas, gente, às vezes isso só faz o ceifador ficar com raiva de você e falar: olha, deixa eu pesquisar um pouquinho mais de você. Poxa, mas você era assim, né? Na era da mortalidade, você poderia ter morrido de tal coisa, então você vai pra minha coleta. Entendeu? Então, assim, não é também uma boa ideia. Mas, enfim, a gente vai acompanhar aí, gente. Porque eu não posso falar muito pra não dar spoiler.
Mas vai acontecendo plot twist atrás de plot twist aqui. Que, gente, é uma agonia. É uma agonia. Eu paro de ler às vezes. Porque eu fico agoniada querendo saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu falo, eu não quero saber. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu tô com medo de saber como isso vai seguir. Mas enfim, é muito, muito bom. Eu já tô combinando 5 minutos do mesmo livro que eu nem terminei. Pra vocês terem uma ideia de como eu gosto. Então, enfim, na leitura de abril eu falo mais sobre ele. Mas é isso, tô adorando. E agora eu posso finalizar o vídeo, né? Já falei tudo que eu tinha que falar. Por favor, me sigam nas outras redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam se vocês não são inscritos. Vocês sabem, né? O de sempre. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima.